Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta liturgia diária. Boa semana a todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa meditação de hoje é tirada do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 a 41. Esse tema de meditação é a continuidade do tema que nós estamos acompanhando desde a semana passada, no capítulo 5 de Mateus. A nova justiça. Nós ouvimos semana passada Jesus que disse: eu não vim para abolir os profetas nem a lei, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E cada dia Jesus está dando novo entendimento, nova interpretação da lei, no sentido de alargar a interpretação, de dar mais visão certa da lei, dos mandamentos que nós já conhecemos. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos dar um conselho: não enfrenteis quem é malvado. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Do que Jesus está falando aqui? Que se alguém me dar tapa aqui, eu tenho que oferecer aqui? Não é desta maneira que nós podemos interpretar esse texto. Para entender o sentido, voltamos primeiro na palavra olho por olho, dente por dente. De onde vêm essas palavras? Essa frase vem do código, que se chama Código de Hammurabi, da Mesopotâmia. Foi maneira que se fazia justiça em Mesopotâmia. Quando uma pessoa furava o olho do outro, a melhor maneira para punir aquela pessoa era também furar o seu olho, como para dizer, para pagar com a mesma moeda. Então isso era uma maneira de fazer justiça. Quebrou o dente de uma pessoa, então tem que quebrar também o dente daquela pessoa como maneira de o punir com a mesma moeda. E desta maneira os dois vão ficar com um olho só. E esse código de Hammurabi entrou também nas Sagradas Escrituras, no livro dos Reis, no Deuteronômio, no Êxodo e outros livros que nós acompanhamos. Entrou. Mas Jesus vem reinterpretar essa lei, dar nova visão, no sentido de corrigir um pouco. Não é desta maneira que nós temos que viver. A nova justiça, essa foi a justiça antiga, mas a nova justiça, a justiça de Jesus nos leva nesta linha. Enfrentar o malvado. Não é que Jesus está favorecendo o mal, não. Ou está permitindo que o mal aconteça, não. Nós temos que evitar o mal e temos que combater o mal. Mas o caminho ou a metodologia para combater esse mal não é deste jeito.
de fazer vingança, de pagar o mal com o mal. Tem outra maneira. Tem um provérbio africano que diz: quando você está perseguindo um louco, ou quando um louco está perseguindo você, você tem que colocar roupa limpa, roupa boa na rua, para não ser confundido com o louco. Se você é vestido muito mal, sujo, um louco está perseguindo você, todo mundo vai pensar que você também é louco. O malvado é um louco. É uma pessoa que tem sua maneira de viver, de agir. Mas quando você entra na lógica do malvado, você também vira malvado. Tem pessoas em nossa sociedade, caríssimos irmãos e irmãs, talvez você também conheça, que quando não briga um dia, quando não provoca, não se sente em paz. Vai haver uma pessoa que sempre provoca, Mas se você entrar na sua provocação, você também vira malvado igual. Melhor maneira para desarmar um malvado, esta pessoa briguenta, provocadora, é o afastamento, é o silêncio, é ignorar completamente a pessoa. Essas pessoas esperam quando você responde às suas provocações, daí você armou ele se sente feliz com aquilo. Se sente feliz. Quando briga, está feliz. Mas quando você entra nessa briga, aí você armou ele. Mas quando você fica no silêncio, ignora como não ouviu, a força dele acaba. Ele não vai conseguir. Porque ele vai parecer louco falando sozinho. E todo mundo vai olhar para ele. Oh, essa pessoa está falando sozinho. A vingança não resolve a violência, nunca. Pelo contrário, aumenta a violência. O silêncio, a não violência, é maneira de resolver também a violência. Tem outros caminhos para resolver a violência do que pela violência. Na primeira leitura de hoje, muito rápido, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, nós vimos a injustiça feita por Jezabel, esposa do rei Acabe, por causa da vinha de Nabote. O rei queria a vinha de Nabote, mas Nabote negou, porque a vinha era herança da família, que não podia ser vendida. Jezabel escreve uma carta com mentira, dizendo que Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. E deu algumas pessoas que apedrejaram Nabote e recuperaram a vinha. Isso é assim a doença. Quando o desejo de alguns bens, algumas coisas materiais toma conta do meu coração, eu posso fazer qualquer coisa. Posso utilizar qualquer meio. E veja como um pecado chama outro pecado. Esse pecado do desejo, assim da prisão dos bens materiais, leva Jezabel a outro pecado de mentira, a outro pecado de calúnia, até de matança. Isso que pode acontecer. Sim, é importante. Muitas coisas que nós temos, muitos bens que nós temos, mas não são indispensáveis. Eles não podem ocupar o primeiro lugar, o lugar do ser humano. Nós que temos que dominar o que nós temos, mas os bens não podem dominar o nosso coração. Nós temos que dominar sobre as coisas. Quando as coisas dominam o nosso coração, se torna perigo,
e nós vamos procurar qualquer meio para possuir essas coisas. Tomamos cuidado. A nova justiça nos ensina hoje a não pagar violência com violência, a não viver na vingança, mas também a não fazer injustiça, a não tomar o caminho do mal para possuir os bens materiais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha todos bom dia, caríssimos irmãos e irmãs.